Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. No quadro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, Pergunte ao Evangelho, recebemos a pergunta de nossa querida irmã Jânia Marcondes, de Teresina, no Piauí. Muito obrigado, minha irmã, por sua audiência, a todos de Teresina e principalmente por sua pergunta. Ela diz o seguinte: por que Jesus precisou ser crucificado? Ele não poderia ter sido vitorioso sem passar por isso? Minha querida irmã, eu recorro ao Evangelho do Mestre. E antes até de ler a passagem da Boa Nova, segundo Mateus, no capítulo 17, versículos de 22 a 23, haja vista que no Antigo Testamento os profetas já anunciaram a vinda de Jesus e que ele passaria por essas provas, entre os quais o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículos 11 e 12, narra que o Cristo viria, passaria por sua prova e ainda abençoaria os malfeitores. Então Jesus fez cumprir uma profecia e ele disse que não veio revogar as leis, mas fazê-las cumprir. O próprio Mestre, no seu Evangelho, ele narra aos seus apóstolos e discípulos que ele seria crucificado, mas ele ressuscitaria. Na Boa Nova, segundo Mateus capítulo 6, a partir do versículo 21. Também no capítulo 20, a partir do versículo 17, e nós vamos destacar aqui o capítulo 17, versículos 22 e 23. De novo, Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Narra Mateus. Reunidos eles na Galileia, disse Jesus: o Filho de Deus está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Os discípulos se entristeceram grandemente. Aqui, minha irmã, tem uma prova, mais uma prova de que Jesus previra a sua crucificação, sobretudo ele previu a sua ressurreição. Você pergunta se ele não seria vitorioso sem ser crucificado. Na verdade, a grande vitória que Jesus traz, e o irmão Paiva Neto, presidente e pregador da religião do terceiro milênio, nos ensina, Jesus promove uma vitória que não faz outros derrotados. Ele faz a criatura vencer a si própria, como ele fez a Maria Madalena, como ele assim o fez a Zaqueu, que deixou de enganar as pessoas e resolveu doar a metade dos seus bens aos pobres e restituir às pessoas a quem ele havia enganado. Jesus se tornou vitorioso pelo fato de ser um com Deus e ter evoluído em linha reta e ter decidido vir à Terra nos mostrar que é possível promover uma revolução sem violência. Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus amparou. Que vitória maior do que esta? Do que nos ensinar a sermos pessoas melhores. Mas aí é que está a chave. Ao se permitir crucificar, Jesus sentiu a dor de uma crucificação injusta, uma crucificação e um sofrimento que ele não merecia. Mas pelo fato de se permitir crucificar, ele também pôde ressurgir ao terceiro dia e demonstrar aos seus apóstolos e discípulos que nenhuma dor, nenhum sacrifício é maior do que aquilo que Deus nos dá, a vida. O irmão Paiva também nos ensina, se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria cristianismo. Sabe por quê, minha irmã? Porque foi após a ressurreição de Jesus que os discípulos e apóstolos realmente acreditaram que eles eram capazes de promover verdadeiras transformações na vida daqueles que iriam ouvi-los, como aconteceu com Pedro, que num discurso batizou mais de 3.000 pessoas que foram convertidas ao caminho, puderam realizar curas, puderam arrebanhar pessoas, iluminar caminhos de tanta gente, porque eles viram que não havia impossíveis, mas porque Jesus teve que primeiro dar o testemunho de fé realizante, se permitiu crucificar. Mas o nosso desafio nos dias de hoje é fazermos valer a pena o sacrifício de Jesus. E buscarmos a vitória do Mestre é uma vitória que busca que os outros também sejam vencedores. Não é uma vitória que um é vencedor e o outro é derrotado. Jesus deseja que todos nós sejamos vencedores e vençamos os inimigos que não estão fora, estão dentro de nós, que podemos chamá-los de medo, de mau orgulho,
de violência, de rancor, de indiferença. E esses inimigos não estão longe, estão dentro. E Jesus nos forma como soldados vitoriosos a partir da vitória que Ele constrói também dentro de nós. O seu Evangelho é a grande vitória, nos alimenta, nos fortalece para que nós vençamos e cumpramos aquilo que temos que cumprir na terra, vivendo o seu amor, que é o amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Este é o novo mandamento de Jesus, constante da Boa Nova, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Muito obrigado, mais uma vez, minha irmã Jânia Marcondes, de Teresina, no Piauí, por sua pergunta. E você em casa também pode trazer a sua indagação para evangelho@boavontade.com. Esteja também numa das igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Permita você encontrar a felicidade. Aguardamos por você e o nosso Viva Jesus!